Amém. Você pode se assentar. Esteja nessa direção do trono. O Senhor agora vem ministrar o seu coração. Eu trouxe aqui esse instrumento tão utilizado há algum tempo atrás, principalmente em algumas narrativas bíblicas. Você escuta falar sobre esse bordão, o cajado, pastoral, e que ele tinha uma função muito importante na mão daquele que lidava com o rebanho. Ele tinha a função principal, e uma das funções era essa de salvar a ovelha. E é interessante, não sei se você sabia, mas a ovelha, ele é um animal que tem dificuldades em nadar. Principalmente quando a sua pelagem está muito grande, porque se ela cai na água, ela absorve muito rápido a água na sua pelagem e ela rapidamente afunda. Então, esse bordão, nesse caso, servia para salvar a ovelha, pegando pela pata, pelo pescoço e trazendo mais para perto do pastor. Mas ao mesmo tempo, esse bordão também ele se vê como um instrumento de proteção do rebanho. Porque o pastor, quando percebia alguma circunstância, alguma situação de perigo, ele lidava como um instrumento para afugentar animais. Ele servia para que ele pudesse afugentar de lobos ou algum tipo de animal que queria devorar, o seu rebanho. Então, esse é um instrumento que pastoralmente, essa imagem que nós ouvimos e quando nós lemos alguns textos bíblicos, ele nos remete a esse instrumento de pastoreio, de cuidado. E nós queremos dar continuidade então a esse assunto que nós estamos tratando, que começou na semana passada, que falou sobre um coração aquecido. Semana passada o pastor Geber e o pastor Valdomiro falou sobre um coração aquecido, uma igreja e o paradoxo da perseguição. E esse assunto ele surgiu no coração da equipe ministerial. A equipe ministerial ela tem em torno de 19 pessoas que se reúnem e todas as segundas-feiras nós nos reunimos para ter um tempo de oração, um tempo administrativo com todos os colaboradores da igreja também, um tempo de falarmos da palavra, meditarmos na palavra, um tempo de vermos o nosso calendário e depois pastoralmente também nós temos assuntos a tratarem. Então a equipe ministerial todas as segundas está reunida para isso, para pensar no rebanho, para pensarmos como nós podemos melhorar no nosso culto a Deus, as nossas avaliações das programações que passaram, mas também para cuidar de pessoas, para lembrar de vidas que, por exemplo, não vieram a este culto. Quando nós olhamos essas cadeiras vazias que estão aqui, cadê aquela pessoa, dona Nete, que sentava aqui ao lado da senhora? Cadê aquela pessoa que a gente, Patrícia, que estava sentada aí com você? Cadê aquela pessoa, Wagner, que estava ao seu lado semana passada e que hoje não está? E nós, como equipe ministerial, Cabral, está vendo essa cadeira vazia aí, Horaci? Alguém sentou semana passada, cadê aquela pessoa? Então nós, como equipe ministerial, nós sentamos e pensamos, cadê o povo? Cadê essas outras pessoas? Como nós vamos cuidar desse rebanho? Como nós vamos fazer para alcançar esses corações? Então nós nos reunimos semanalmente pensando nisso. E uma vez por mês, ou duas vezes, uma vez a cada 2 meses, nós fazemos um planejamento de cultos. Que quando pensamos nas nossas celebrações, nós pensamos como lidar e tratar a igreja, assuntos que são importantes, série de mensagens como essa, um coração aquecido. Estamos chegando o inverno agora dia 21, e antes que seu coração se esfrie por conta do inverno, que você deixe de vir aos cultos, porque é mais gostoso assistir pela TV, em casa, não faça isso, aqueça o seu coração, esteja aqui. Então essa foi a temática e aquilo que nós conversamos. E um assunto também que sempre surge é a revisão do hall de membros. Nas segundas-feiras nós também falamos sobre isso, mas uma vez ao ano nós revisamos o hall de membros da igreja. Todos. Nós somos em torno de 2.700 e alguns membros. E nós contamos as ovelhas, como uma das parábolas que nós vamos ler com vocês. Olhamos o rebanho e contamos e falamos, tem alguém faltando aqui. Mas como, pastor? 2.700 pessoas? Pois é. O pastor Edson preza muito por isso. A equipe ministerial preza muito com isso. O conselho dessa igreja preza muito por isso, porque nós não queremos esses números. Nós queremos pessoas. Nós queremos saber onde estão as vidas. Nós queremos cuidar espiritualmente de vocês. Nós não queremos saber da sua vida, mas nós queremos cuidar espiritualmente, porque nós vamos prestar conta de vocês para o Senhor.
Então a equipe, ela se reúne, ela revisa o rol de membros. Às segundas-feiras nós conversamos sobre isso, nós tratamos desse assunto. E aí nesse dia do planejamento de culto, que falou da revisão de membros, surgiu essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês. E algum dos pastores, falou sobre um texto de Lucas, e dentro desse texto surgiu uma inquietação pastoral. E é interessante a inquietação pastoral, porque é algo que nos impulsiona a pensarmos no rebanho, a pensarmos as estratégias para alcançarmos nosso rebanho, a pensarmos como que nós vamos contar esse rebanho e vermos pessoas que estão faltando. Então, a partir dessa inquietação, surgiu também essa mensagem no texto de Lucas. A inquietação pastoral é interessante, porque João Calvino, por exemplo, John Leite, no livro Teologia Reformada, na página 156, ele diz assim, que Calvino confrontou-se com o fato de que algumas pessoas aparentemente não respondem à ação de Deus em suas vidas. Daí Calvino, ele aprofunda os seus estudos nas Sagradas Escrituras e desenvolve a doutrina da predestinação. É uma doutrina calvinista da teologia reformada e que nós como igreja buscamos entender. Ela é muito controversa, e por séculos as pessoas discutem sobre isso. Eu acredito que só Deus, Calvino, Paulo, que escreveu também isso em suas cartas, entendem exatamente a predestinação. Nós apenas queremos nos aproximar dela. Mas existem questionamentos, e esse aqui não é o ponto central. Você pode entender o livre-arbítrio, você pode entender que é uma livre escolha, O importante é que você está aqui nessa noite conosco, e esperamos que todos nós sejamos nos céus. Amém? Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Todo mundo vai estar com o céu comigo lá. Se você foi predestinado, se você foi eleito, se você aceitou, se você é um escolhido, se você teve a livre escolha, eu não sei, mas o que eu sei é que eu quero estar no céu com o Senhor Jesus, eu quero estar com você. E então essa inquietação de Calvino, e a partir disso ele desenvolve essa doutrina da predestinação, é a mesma inquietação que nós temos de pensar no rebanho. Onde está o rebanho? Onde estão essas pessoas? Aí um dos colegas falou sobre esse texto de Lucas, capítulo 15, e o Lucas, capítulo 15 é um texto muito interessante. Eu não vou ler ele completo, mas vou ler algumas partes com vocês. Mas é um texto que fala sobre parábolas, e contam 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, que é mais conhecido como filho pródigo. Então, a partir desses 3 episódios, nós vamos estar então pensando na nossa reflexão dessa noite. E o tema da nossa mensagem é um rebanho saudável. E nessa discussão, nessa inquietação pastoral, nós pensamos, como que é um rebanho saudável? Dentro desse rebanho existem características e tipos de ovelhas. E nós queremos então pensar com vocês sobre isso. Tipos de ovelha num rebanho saudável. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer pelo esse tempo de estarmos aqui. Obrigado. Receba o nosso louvor, aquilo que foi ministrado aqui. E agora nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Continue assim a ministrar e a falar aos nossos corações. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Um rebanho saudável, então, é o tema da nossa mensagem. Então, eu quero iniciar falando com vocês sobre uma ovelha, ou a boa ovelha. É interessante quando você olha no rebanho, e essa primeira característica que eu quero pensar com você, é sobre essa boa ovelha. A boa ovelha é aquela que não dá trabalho. Sabe uma igreja do mundo perfeito? É essa, cheia de ovelhinhas boas. Cheia de boas ovelhas. É aquela ovelha que é comportada, e quando você vê a imagem do pastor que está conduzindo o seu rebanho, e alguns filmes, alguns vídeos aparecem aquelas ovelhas caminhando, na estrada, ou indo, numa certa pastagem. O pastor só vai cuidando dela aqui, vai para lá, tal. Às vezes tem aqueles cão pastor que vão seguir na frente, e o rebanho vai caminhando de forma muito tranquila. Esta é a boa ovelha. Esta é a ovelha que é comportada, a ovelha obediente, a ovelha cortês. Ela é a ovelha que ela caminha debaixo do bordão do pastor, ela caminha junto com o rebanho. Ela é uma ovelha caprichosa, ela é uma ovelha polida, ela é uma ovelha simpática, ela é uma ovelha pacifista, ela sempre está pronta para pacificar uma situação.
Ela é uma ovelha que, quando nas dificuldades, ela procura o pastor. Quando na doença, ela deixa ser curada, deixa ser tratada, ela deixa ser medicada. Quando essa ovelha, ela passa por situações difíceis na vida, ela está apta para ouvir. Mas ela também é uma ovelha fiel. Fiel na sua palavra, fiel, por exemplo, nos nossos dízimos e ofertas. Ela é uma ovelha que sempre está pronta para servir ao Senhor. E aqui na IPI Dourados tem muita ovelha boa. Tem muita gente boa. Tem muita ovelha que caminha, tem muita ovelha que se alegra, né, com aquilo que Deus tem dado. E hoje pela manhã eu falei com alguns irmãos que estavam aqui, lá do salão social. A gente estava ali na cozinha, lembrando do tempo do salão social. E ainda puxamos a família Freire, né? E hoje tivemos uma confraternização com um grupo da diaconia. E o pessoal lembrou da árvore. Eu sempre falo da árvore para os novos membros. Onde a igreja começou lá no Panamá, em 1954. Eles iniciaram a família Freire embaixo de uma árvore, a celebrar o Senhor. E foi feito uma igrejinha de madeira ali. E a congregação se tornou igreja. Depois veio para Dourado ali na Rua dos Missionários. Então esse pessoal são ovelhas boas, que desde aquela época dos seus pais, depois as crianças, né, hoje estão aí servindo ao Senhor, com suas famílias, uns próximos, outros um pouco mais distantes, mas estão aí com a IPI de Dourado. Então essa igreja tem muita gente boa, tem muitas famílias abençoadoras, tem muitas pessoas que estão se achegando. Então é um rebanho que dá alegria de falar que eu sou pastor dessas ovelhas, que eu sou pastor desse lugar, que tem muita gente boa aqui nessa igreja. Mas dentro do rebanho também, ele pode ter a ovelha lobo ou o lobo ovelha. Esse aqui, ele é um pouco mais complicado. Uma igreja saudável, ela é uma igreja que ela alcança, dentro da sua extrato social, todos os tipos de pessoas. Nós não devemos selecionar ninguém, está aqui, de braços abertos. Mas aí dentro desse rebanho pode ter circunstâncias que nós precisamos lidar, nós precisamos tratar, que nós precisamos de forma muito contundaz trabalhar com essas ovelhas que não são ovelhas. Mas isso às vezes é muito difícil de lidar. É muito difícil na lida pastoral, porque nós podemos errar também. Nós podemos, como pastor, observar uma situação e querer lidar, e aquela situação, às vezes, nós podemos falhar. Mas, pastoralmente, nós caminhamos com o rebanho, e nós conhecemos. Nós queremos conhecer, nós queremos estar perto, porque a ovelha, aquela ovelha boa, é aquela que quando ela é corrigida, ela não esperneia. Isso no mundo animal, real. Já o cabrito é aquele que você encosta, ele já começa a gritar e berrar. Então, nós precisamos ter essa liberalidade como pastores desse rebanho, de cuidar desse rebanho, mas também de proteger esse rebanho contra os lobos transvestidos de ovelha, para que esse rebanho cresça um rebanho saudável, para que esse rebanho continue sendo um rebanho em que o Senhor tem dado graça. Texto de João, capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão, verso 10, diz assim: vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma igreja saudável, o rebanho precisa ser protegido. Mateus 25, 32, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. João 10, 9 e 10 diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, e lá em Mateus 13, 24 e 27 diz: Jesus propôs uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aqui continua, e seus discípulos perguntam: mas devemos arrancar então? Os trabalhadores falam: devemos arrancar o joio? Jesus fala: não, vocês forem arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto, deixe que eles cresçam junto. E na hora certa, os ceifadores estarão ceifando, e ali separarão o joio do trigo. Essa função principal é de Cristo Jesus, na sua segunda vinda, quando Ele vai separar, quando Ele vai entender
o coração de cada um e a sua disponibilidade espiritual de estar com o Senhor. Mas nós, como pastores, também temos essa missão de cuidar do rebanho de Cristo, de zelar pelo rebanho de Cristo, de afastar os lobos, de afastar o ladrão, de perceber que às vezes a circunstância que nós precisamos ser e termos posicionamentos firmes perante o rebanho, como pastores, para que esse rebanho continue assim a crescer de forma saudável. Então essa primeira parte que eu quero pensar com vocês, ele fala sobre esses dois tipos de ovelhas, as ovelhas boas e essas ovelhas que precisam de tratamento, ou que às vezes não são ovelhas, mas são lobos em meio ao rebanho. Mas aí eu quero propriamente agora entrar no texto de Lucas, capítulo 15. E aí eu quero nesse texto, você vai com a sua Bíblia aberta, está aí também sendo projetado, diz assim, o verso 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então eu quero pensar nesses tipos e características de ovelha, na ovelha distraída, aquela que se afasta do rebanho. Aqui é interessante porque Jesus, ao contar essas parábolas, esse texto ele trata então de 3 parábolas. Nos evangelhos há em torno de 44 parábolas. E Jesus ele utilizava dessa linguagem, dessa figura de linguagem, para trazer um ensinamento às pessoas. Porque era uma forma mais fácil dele falar do reino de Deus através das parábolas, que eram histórias comuns, às vezes eram histórias que as pessoas contavam durante décadas e séculos, eram histórias já conhecidas, e ele pegava aquelas histórias e trazia ali uma função do reino. Então ele conta essa história desse homem. E é interessante que fala de exatamente 100 ovelhas. Né? E esse homem coloca ele para o rebanho num determinado momento, né? No aprisco, onde eles estavam ali, e ele vai contar e ele percebe que faltava uma ovelha. E você pode pensar, mas os 99 estavam lá? Para que ir atrás de uma que se perdeu? Mas uma que se perde é importante. Nós somos 2.700 mesmo, para a glória do Senhor, né? Deus tem dado graça, né? E as pessoas estão se chegando, mas por que você revisa um hall de membros? Porque vocês são importantes. Vocês e nós assumimos a responsabilidade espiritual de pastorear você, pastorear sua família. Então você é importante para essa igreja. Você é importante para a equipe ministerial. E quando nós colocamos ali na revisão do hall de membros, os pastores sentam e vão contar o rebanho e percebem que faltam pessoas. Onde essas pessoas estão? Aí nós temos que ter atitude prática para alcançar essa ovelha que sabe que pode ser distraída. Fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, fazer uma visita, fazer um contato. E hoje eu até encontrei com uma dessas ovelhas e falei, rapaz, faz dias que eu não te vejo. Você recebeu uma ligação essa semana? Recebi. Glória a Deus que você está aqui então. Não vou falar o nome dele. Mas quem sabe pode ser você. Porque essa semana nós fizemos isso. Glória a Deus pela sua vida, porque nós nos importamos com você. Quem sabe você pode estar sendo essa ovelha distraída, que estava no rebanho e de repente foi se afastando. E o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que estava distraída. Aquela que se perdeu em meio à caminhada. E ele encontrou aquela ovelha, ele trouxe para perto de si, trouxe para junto do rebanho, trouxe para junto para participarem, para que ela volte a participar do povo de Deus. Mas também esse texto nos fala sobre uma outra parábola. E aí o verso 8 diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho, até encontrá-la. Interessante que aqui nós temos então a ovelha perdida que é encontrada. A primeira eu falei que a ovelha distraída que se afasta do rebanho. E relendo esse texto, né, até o título é a ovelha perdida e a dracma perdida, mas eu pensei nessa ideia da ovelha distraída, a primeira parte. Por quê? Porque ela está no rebanho. Ele tem 100 ovelhas. E aí na caminhada, ao chegar ao deserto, diz que ele deixa no deserto, ele conta, tem 99. Então alguém se perdeu, alguém se distraiu, alguém ficou pelo caminho. E ele vai atrás da 100ª. Aqui na dracma, essa mulher, ela tem 10, digamos, moedas, dinheiro. A dracma era isso, era um valor. Então ela tem 10 em suas mãos. De repente, ela conta, só tem 9. Uma caiu.
Ela acende a lamparina, varre a casa, né, levanta os tapetes, até achar a dracma perdida. Por isso eu pensei nessa ideia da ovelha perdida que é encontrada. Então existem pessoas que estão perdidas, estão distantes, que até participaram desse rebanho, que caminharam com a gente um pouco, é isso que eu falei, agora essa cadeira está vazia, cadê essa pessoa? Onde ela se perdeu na caminhada? Onde que escorregou pelo vão de nossos dedos? Ela participava da célula, ela estava num curso da UDF agora no último semestre, ela se formou, ela vinha na Rede Homem, pastor Ranilson, ela vinha na Rede Avante, pastor Mário. E onde foi esse pessoal? Ele fez novos membros comigo aqui, ano passado. E um deles aconteceu realmente. Estava lá o nome dessa pessoa, essa semana eu liguei para ele, falei, e aí, querido, cadê você? Não sei se nós não nos vimos, né? Uma boa tática é assim, você fala, eu fiquei na porta da Presidente Vargas, de repente você entrou pela outra porta, pastor, é verdade. Eu não tenho ido ao culto. Falei, então, irmão, mas aconteceu? Não, então, pastor, aconteceu um negócio, eu me mudei para uma cidade aqui e tal. Falei, então que jóia, mas sentimos a sua falta. Nós contamos o rebanho, estava faltando alguém. Então essa não está perdida, ela está trabalhando fora e está congregando lá numa igreja, mas ainda está vindo aqui, então daqui a um tempo ele vai ver se pede a sua transferência. Glória a Deus, não se perdeu, mas é aquela que se perdeu, aquela que é como a dracma, caiu. Se nós não procurarmos, se nós não formos atrás, e o rebanho também tem que nos ajudar nisso. Porque nós, pastores, humanamente, nós não conseguimos fazer. Mesmo se tivéssemos 300 pastores, não dá conta, não dá certo. Porque se tivéssemos 300 pastores, quem sabe um dia vão chegar a ter mais pastores. Nós estamos em 19 na equipe ministerial, mais 15 dos conselhos, mais 50 diáconos eleitos, mais 30 voluntários, mais os líderes de célula, mais os líderes de cursos. Então nós precisamos dessa energia de vocês para nos ajudar a alcançar as pessoas, para nos ajudar a alcançar a ovelha perdida, para nos ajudar a alcançar a ovelha distraída. E é interessante que nós precisamos usar essa energia, que é a nossa força. E aí nós temos falado, e tem se falado dessa energia, dessa força emocional, dessas aptidões emocionais que nós temos, e que isso devem ser colocados em prática, para que nós também possamos colaborar com isso. Você dias eu vi uma entrevista de um empresário, que ele falou que ele tinha 2 currículos de 2 pessoas. Uma tinha uma formação muito boa. Ele tinha, dentro da parte que ele precisava, das questões técnicas, ele respondia de forma muito certa para o cargo que ele precisava. Mas tinha uma pessoa que não tinha uma formação tão qualificada como aquela outra, mas era formado, mas ele tinha um diferencial. Ele tinha a inteligência emocional. Por todo o transcurso da sua vida, até ele chegar naquele lugar, ele tinha muito mais resiliência ao perceber do que aquele outra pessoa que tinha uma formação muito técnica. E aí ele falou que naquele momento, para aquela circunstância, para aquele emprego, ele escolheu a pessoa que tinha uma formação não tão qualificada, mas era forte emocionalmente, forte na inteligência emocional. E hoje tem se falado muito disso, sobre inteligência emocional. Nós como igreja precisamos utilizar da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência dada por Deus, que eu creio nisso, para alcançar essas vidas. O que você pode fazer para nos ajudar? Mande um WhatsApp para essa pessoa que você está lembrando agora, que sabe pode ser uma ovelha distraída ou uma ovelha perdida. Faça uma ligação, mas não faça uma ligação, e aí? Você não está indo mais no culto não, seu pecador lazarento? Você gostou dessa, Paulista? Deu risada, hein? Entendeu? Não, fala assim, e aí, meu irmão, minha irmã, os cariocas estão ali, né? E aí, não te vi na igreja hoje? Será que entramos por lado diferentes? Como é que você está? Eu quero me preocupar. Eu estou me preocupando com essa ovelha. Nós precisamos da sua ajuda. Um rebanho saudável é quando esse rebanho ele é pastoreado pela graça de Jesus, por pastores que se preocupam com esse rebanho, mas que também ela tem ovelhas saudáveis. Porque é interessante, quando você pensa no mundo rural, na reprodução dos animais, das ovelhas, ovelha gera ovelha. E os pastores cuidam dessas ovelhas. Vocês precisam gerar outras ovelhas e ter o cuidado mútuo. E junto conosco nós vamos pastorear esse rebanho.
Nós vamos caminhar juntos. Hoje pela manhã, e novamente o presbítero Paul foi usado por Deus na ministração. E hoje eu estava num tempo muito angustiado. E glória a Deus que o Senhor trouxe algo novo sobre a minha vida. Sempre que eu prego, me traz muita tristeza. Porque o João Pedro, ele gostava demais de vir. Ele era o cara mais crente de casa. E ele falava assim, papai, vai pregar? Ele vinha nos 2 cultos. E hoje eu estava numa angústia de manhã ali, nessa canção, na segunda canção, mas o presbítero foi assim, cirúrgico. E agora à noite também ele falou, e creio que curou, e trouxe restauração sobre a sua vida. E pela manhã eu falei com lágrimas, e agora eu já falei sem lágrimas. Porque eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu creio que a cura virá sobre minha vida, e foi uma ovelha do Senhor, um presbítero, líder dessa igreja, que orou, e eu estava ali. E Deus trouxe restauração naquele momento para a minha vida. E eu creio que traz também para a sua vida. Então, ovelhas precisam cuidar de ovelhas, e o pastor também vai cuidar desse rebanho. Mas nós devemos usar a nossa inteligência emocional para que esse rebanho possa continuar a crescer, continuar a ser próspero. Um rebanho que se alegra. Eu vi o seu Olivo ali, teve uma outra vez que eu preguei esse Olivo, o senhor lembra? Eu coloquei uma imagem, coloquei no Google assim, ovelhas no aprisco. Aí o Wagner Mota, o seu Olivo, depois falou, pastor, aquilo ali não era ovelha não, aquilo era bezerro. Eu falei, mas foi o Google que me mostrou essa imagem. Dessa vez é a ovelha que está ali, tá, seu Olivo? Olha que bonitinha essa ovelha aqui. Ó. Foi o pessoal da comunicação que fez, não fui eu não. Vai que eu coloco bezerros de novo ao invés de ovelhas. Estava uma imagem meio longe, eu falei, nossa, que imagem legal, coloquei. Mas não era. A ovelha perdida que é encontrada. Quem está perdido nesse rebanho? Quem que nós precisamos encontrar? Quem que você vai ligar ainda hoje? No máximo amanhã. Não deixe passar de amanhã, porque senão você vai esquecer. Para quem você vai falar, cara, ele caminhou comigo, ele foi no retiro comigo, ele esteve nessa igreja e que não está vindo. Para quem você vai falar que está sentindo saudade dessa pessoa? Quem está dentro da sua casa que não está vindo aqui nesse lugar, que você precisa resgatar e restaurar para a glória do Senhor? Está sendo uma ovelha distraída, está sendo uma ovelha distante, você é uma ovelha perdida. Mas esse texto também de Lucas capítulo 15, ele nos fala sobre a terceira parábola que eu quero caminhar com vocês, que é a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Só que ela é uma parábola que nós sempre destacamos o filho pródigo, mas eu quero começar pelo filho mais velho, depois eu quero chegar no filho pródigo. E aqui eu quero pensar nessa figura da ovelha filho mais velho. É interessante essa ovelha filho mais velho. Olha só o que diz o verso 28 do capítulo 15 de Lucas. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O relato é o seguinte, o mais novo volta, ele tinha pedido parte da sua herança, foi embora, gastou a grana, torrou, papapá, ficou um tempo, veio fome, ele foi trabalhar com os porcos, deu vontade de comer a comida dos porcos, e de repente ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os seus trabalhadores comem melhor do que eu estou fazendo aqui. E ele volta e tal, daqui a pouco nós vamos falar sobre o filho pródigo, deixa ele ali. Aí o filho mais velho vê o movimento acontecer e ele se indigna. Porque o pai recebeu o filho mais novo. Eu sou esse filho mais velho. Eu me converti aos 15 anos de idade. Há 31 anos eu sou convertido. Tenho 46 hoje. Eu fiz a conta errada pela manhã. Eu assisti de novo e falei 35. Eu falei, nossa, eu estou com 50 já, ainda não. Então faz 31 anos que eu estou na igreja. Nunca me desviei. Eu sou o filho mais velho de vez em quando. Eu sou essa ovelha que olha assim, quando conhece alguém mais novo, sabe? E aí tem um cargo de liderança que eu não tenho, eu fico com inveja. Falo, por que esse sujeito aí, o pastor Edson, está colocando no meu lugar? Por que esse sujeito está fazendo tal coisa? Sabe o filho mais velho dentro de casa? Eu sou esse filho mais velho. Você pode ser esse filho mais velho, essa ovelha filho mais velho. Essa ovelha que tem um coração endurecido. E às vezes nós somos filho mais velho do nosso trabalho. 25 anos nessa empresa. Chegou um guri aí de 3 anos aí, formadinho aí. Pegou o cargo de chefia. E não me foi dado o cargo de chefia. Esse é o filho mais velho.
Esse é o filho mais velho que na relação familiar entre os filhos e os pais, quando há algo que pretere um ao outro, ele fala: pois é, você gosta mais dele do que de mim. Esse é o filho mais velho. Essa é a ovelha, filho mais velho. Esse sou eu. Porque às vezes eu sou assim. Você é assim. Nós somos egoístas, sim. Nós somos esse aqui que chegou para o pai: pai, como é que você faz isso para esse lazarento, que pegou a nossa grana, torrou, gastou com mulheres, com prostitutas, com álcool, com cachaça, e agora você veio e o Senhor chamou ele, trouxe para perto, fez uma festa, pegou o novilho gordo, aquele que estava guardando para o Natal. Ainda não era Natal nessa época, né? Foi depois de Jesus, mas estava guardando para uma celebração especial da Páscoa. Nós íamos ter um tempo de festa. O Senhor matou o novilho para esse infeliz. E eu, diz o texto bíblico, estou aqui com o Senhor a vida inteira, o verso 25, nunca transgredi um mandamento seu, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Mas veio esse seu filho, diz o verso 30, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro gordo. E o pai fala assim: meu filho, você sempre esteve comigo. Deus fala assim: Alessandro, que bom que você é convertido todo esse tempo, nunca desviou. Glória a Deus pela sua vida, por você que está caminhando aqui na IPI Dourados há 20, 30 anos. Estava lá no salão social e agora está aqui. O salão social era a igreja. Em 1986 até 90, quando construiu o templo que nós temos lá. E você agora está aqui, glória a Deus pela sua vida. Mas o nosso coração é de ovelha, filho mais velho, que às vezes é duro, que está na igreja, que não desvia, que está firme, que não regride os mandamentos, que não transgride os mandamentos, mas é duro, como a do filho mais velho. Um rebanho saudável, nós temos todos esses. A ovelha boa, sim, mas é um mundo perfeito. Mas nós temos os lobos que precisam ser afastados. Nós temos as ovelhas distraídas que precisam ser resgatadas, encontradas. E a ovelha perdida que nós vamos atrás e nós buscamos. Tem a sua ovelha, filho mais velho. Mas nós também temos esse que nós queremos agora falar. A ovelha, filho mais novo. A ovelha, filho mais novo, é esse que se perdeu. Eu não sei mensurar em qual desses nós devemos gastar mais energia pastoral. Essa é uma inquietação nossa. Qual dessas ovelhas que nós devemos nos preocupar mais? Nós queremos nos preocupar com todas. Nós queremos que todos estejam nesse rebanho, como aquele homem que contou as 100, faltou uma, ele foi atrás da que faltou. Contou as 10 dracmas, faltou uma, ele foi atrás da que faltou. Como o filho mais velho que estava ali o tempo inteiro, e o pai o abraçou também. Mas o filho mais novo é esse que está perdido, que está distante, que está longe, que gastou tudo, que viveu de forma dissoluta, que desprezou tudo que o pai construiu durante anos. E o verso 20 do capítulo 15 de Lucas diz assim, conta a história desse menino, que de repente ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Aí diz que ele, arrumando-se, foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. O seu pai o avistou e compadecido dele. Gente, é o meu filho voltando para casa. Você está voltando para casa, filho? Seus empregados, pai, me receba entre os seus. Esse é o meu filho mais novo, glória a Deus. Esse é meu filho que voltou. Eu sei, é meu filho. Se levante, meu filho. Sim, eu sei que você perdeu, que você gastou tudo. Esse é o filho mais novo. Essa é a ovelha mais nova, que estava perdida e que volta para casa, que volta para os braços do pai. Seja recebido pela glória do Senhor. Deus falou ao seu coração.
que o Pai te receba em seus braços, meu filho. Você gastou tudo, mas a glória do Senhor sempre esteve no seu coração. E agora você está de volta, e tudo lhe será restituído, porque a glória do Senhor está aqui o Ranilson. E assim o homem chamou aqueles que trabalhavam com ele, falou: Ranilson, presbítero Mário, restitua a glória do meu filho. Ele está descalço, coloque sandálias nos seus pés. Ele está sujo, coloque a sua melhor roupa. Vamos matar o cordeiro do gordo, glória a Deus, igreja. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido voltou. Aquele que estava na sarjeta está aqui novamente. Essa é a ovelha que nós precisamos gastar tempo. Essa é a ovelha que nos traz lágrimas. Essas são as ovelhas do rebanho saudável, que é a inquietação do nosso coração pastoral. Mas essa ovelha que estava perdida, e o Senhor trouxe ela de volta, colocou o anel no seu dedo, para falar que ele é filho. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ore, busque o Senhor, vá atrás da perdida, nos ajude a alcançar esse que um dia gastou tudo absolutamente, mas voltou para os braços do Pai. Vamos louvar o Senhor com esse hino lindo, que fala: serão 100 ovelhas presas num aprisco. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus lombos e ao redil voltou. Essa imensa história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus lombos e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus lombos e ao redil voltou. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Eu não sei se alguma dessas características, esses tipos de ovelha, você possa ter se identificado. Nós queremos gastar energia com todas elas. Nós queremos pedir também o seu auxílio como um rebanho saudável, para sermos uma igreja saudável a cada dia. Mas se você está aqui nessa noite de forma muito especial, se você é essa ovelha distraída que está voltando,
Se você é a ovelha perdida que está sendo achada, ou se você é a ovelha pródiga, você foi lá para o mundão, mas nessa noite você chegou a esse lugar, e como esse filho pródigo, quer falar: Senhor, eu estou de volta. O Senhor, Ele quer te abraçar, trocar suas vestes, colocar sandálias nos seus pés, te dar um anel, símbolo do amor dEle com você, da aliança dEle com você. E tem uma grande festa, e terá uma grande festa nos céus. Onde você estiver, apenas levante a sua mão. O Senhor está vendo. Apenas levante a sua mão que eu quero orar por você, a ovelha distraída. Por você, a ovelha perdida. Por você, a ovelha pródiga. Esse rebanho deve ser um rebanho saudável no Senhor. E o Senhor está aqui para cuidar. E o Senhor tem dado graça à equipe ministerial, ao conselho dessa igreja, para cuidar desse rebanho. Amém. Onde você estiver, não vou chamar você aqui à frente. Ore assim comigo, onde você estiver. Pai, eu estou de volta. Senhor, eu estava distraído. Senhor, eu estava perdido. Senhor, eu sou o filho pródigo. Mas agora, Jesus, eu estou no teu altar. Restitua sobre a minha vida. Restitua sobre o meu ser a filiação. Restitua sobre a minha vida a tua presença. E que a cada dia eu possa caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Cristo, Senhor, aqueles que oraram, também aqueles que estão aqui como rebanho do Senhor. A nossa função é pastorear, é cuidar, é curar, é zelar. Que possamos fazer isso diligentemente. Que o Senhor nos dê graça à equipe ministerial. Mas também queremos um rebanho saudável. Dá-nos estratégia para alcançarmos vidas que estão distantes, as que estão distraídas. Dá-nos estratégia para afugentarmos os lobos. Dá-nos sabedoria para cuidarmos da boa ovelha. Dá-nos sabedoria para não sermos o filho mais velho. Para cuidarmos e estarmos de braços abertos para o filho pródigo, aquele que volta sujo, mas que a sua graça vai lavá-lo e vai purificá-lo. Que nós como igreja sejamos esse rebanho saudável no Senhor, para a tua glória. E que assim o Senhor continue dando crescimento, desenvolvimento, Senhor, a essa igreja, para a glória do Senhor. Não para que nomes sejam lembrados, mas para que o teu nome seja sempre glorificado neste lugar. E o que fizermos, aquilo que proclamarmos, aquilo que realizarmos, glorifique sempre o nome do Senhor, Pai. E que realmente nessa terminar de noite, lembremos de pessoas, ó Deus, a ação do Espírito Santo já está tocando em vidas, usa-nos como instrumento para alcançarmos outros corações, amanhã ainda, Senhor, mas que no nome de Jesus, Pai, esse rebanho tenha sempre esse sentido de sermos um rebanho saudável em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, eu pude compartilhar com a igreja nessa noite. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Amém.